Olá, eu sou o professor Rafael De Lázari, da disciplina de Direito Constitucional. Estamos trabalhando aqui as principais nuances dentro do Poder Judiciário, na estrutura de repartição constitucional de funções. E na nossa aula de hoje, eu gostaria de discutir um tema com vocês que vem sendo cobrado com uma frequência cada vez maior nos concursos públicos. Os editais de concursos públicos, eles costumam trazer Poder Judiciário, disposições gerais, órgãos e competências e costumam trazer um tópico especificamente destinado à figura do Conselho Nacional de Justiça. Figura do Conselho Nacional de Justiça, trazido pela Emenda Constitucional número 45/2004. Meus caros, muita atenção, insisto com vocês, o Conselho Nacional de Justiça é sim o órgão integrante do Poder Judiciário. Nada obstante, ele não tenha funções jurisdicionais típicas, tal como os órgãos do Poder Judiciário tradicionais, o STF, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, Tribunais Eleitorais, etc. O CNJ, ele é sim um órgão integrante do Poder Judiciário e eu gostaria de chamar a sua atenção para a composição do CNJ, artigo 103b. Artigo 103b, que vai falar o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, meus caros, muito cuidado, são 15 membros e não 14 membros, conforme eu já vi aparecer, com mandato de 2 anos, admitida apenas uma recondução. Meus caros, não são reconduções ilimitadas. Agora, como é que é a composição do Conselho Nacional de Justiça? Ciso primeiro vai falar: o presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, meus caros, ele é também quem preside o Conselho Nacional de Justiça. E tem uma coisa interessante, eu já vi cair várias vezes em concurso derrubando o candidato. Olha só, na ausência, ou se o presidente do Supremo Tribunal Federal não puder exercer o cargo no Conselho Nacional de Justiça, na sua ausência, quem vem é o vice-presidente do STF. Muita gente às vezes pensa que você vai pegar um outro membro do Conselho. Não, meus caros, é o vice-presidente do STF. A presidência compete ao presidente do Supremo, se ele não puder, vem o vice-presidente do próprio STF, tá? Para ocupar a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Vamos prosseguir, vamos lá, já vimos o presidente do STF. Inciso segundo: um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso terceiro: um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Veja que nós estamos apenas no âmbito ainda dos tribunais superiores. Um ministro de Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo próprio TST. Inciso quarto: um desembargador de TJ, indicado pelo STF. Um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF. Inciso quinto: um juiz estadual, indicado pelo STF. Número 6, um juiz de TRF, de Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ. Número 7, um juiz federal, indicado pelo STJ. Número 8, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST. 9, um juiz do Trabalho, indicado pelo TST. Meus caros, até aqui, gravem isso, hein? Gravem isso. Olha só, vamos lá, vamos passar de novo. Presidente do STF, ministro do TST, indicado pelo próprio TST, ministro do Tribunal Superior... ministro do STJ, ministro do TST indicado pelo próprio TST, desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo TRF, pelo STF, um juiz estadual indicado pelo STF, um juiz de TRF indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo TST, um juiz de trabalho indicado pelo TST. Estes são os membros oriundos do Poder Judiciário, tá? São os membros que vêm do próprio Poder Judiciário para fazer a composição do Conselho Nacional de Justiça. Agora, você deve se lembrar, você deve tomar muito cuidado que o Conselho Nacional de Justiça, nada obstante seja um órgão integrante do Poder Judiciário, também tem em seus quadros membros não advindos, membros não oriundos do Poder Judiciário, da magistratura. Muito cuidado com isso, que é a parte que nós vamos começar aqui na leitura do inciso 10. Olha só, quem são os membros não integrantes do Poder Judiciário? Vai se falar o seguinte: um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do MPU, indicado pelo Procurador-Geral da República, o PGR. Número 11, um membro do Ministério Público Estadual, indicado também pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelos órgãos competentes de cada instituição estadual. Olha só, então nós trabalhamos com 2 membros do Ministério Público. Olha lá, 10, um membro do MPU, indicado pelo Procurador da República, e um membro do Ministério Público dos Estados, indicado também pelo Procurador-Geral da República, após as indicações dos nomes pelos órgãos estaduais. Então, nós vimos os 2 membros do Ministério Público. Quem mais?
membros oriundos da advocacia, os 2 advogados que são indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, além da magistratura, nós já vimos 2 membros do Ministério Público, vimos aqui 2 advogados e, por fim, 2 cidadãos que são indicados cada um por cada um das casas legislativas no âmbito federal. Olha lá o que diz o inciso 13. 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, notável saber jurídico e reputação ilibada. A pessoa precisa saber o cargo que ele está ocupando um cargo dentro do Poder Judiciário e a reputação ilibada. Ele deve ter condições morais de assumir aquele cargo, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Um é indicado pela Câmara e outro pelo Senado Federal. Veja, portanto, que o Conselho Nacional de Justiça, nada obstante seja de justiça, nada obstante seja integrante do Poder Judiciário, inciso 1º-A do artigo 92 da Constituição, ele possui, nos seus quadros, ele tem uma composição híbrida, porque ele tem membros oriundos da magistratura, membros oriundos do Poder Judiciário, mas tem também membros do Ministério Público, membros da advocacia e membros da sociedade civil, né? 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Vamos lá, vamos confirmar algumas coisas que eu já falei aqui para vocês, agora lendo de acordo com dispositivos constitucionais. O artigo 103b, parágrafo 1º, que vai falar: o Conselho será presidido pelo presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. Meus caros, chamo a sua atenção com isso, já vi cair várias vezes em concurso público. O vice-presidente do STF, ele não vai integrar o Conselho Nacional de Justiça. Vocês viram lá a composição? Eu falei membro do STJ, o presidente, o ministro-presidente do STF, membro da magistratura estadual, membro da magistratura federal, Ministério Público, advocacia, cidadãos, mas não se falou do vice-presidente do STF. Então olha que interessante. Se o presidente do STF, que preside o Conselho Nacional de Justiça, tiver uma situação, olha lá, de ausência ou impedimento, quem vai assumir a presidência é um membro não original do CNJ, que é o vice-presidente do STF. Olha que coisa interessante. E muitos concursos acabam falando o seguinte: na ausência do presidente do STF, deixa eu voltar lá para a gente explicar melhor. Eu já vi alguns concursos falando assim, ó, na ausência do presidente do STF, assume a presidência do CNJ o ministro oriundo do Superior Tribunal de Justiça. E o candidato acaba errando a questão de bobeira, tá, meus caros? Exatamente por conta desse parágrafo 1º. O CNJ será presidido pelo presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. Parágrafo 2º, os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República. Significa que o Presidente do STF é um membro nato do Conselho Nacional de Justiça, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado e do Senado Federal. Parágrafo 3º, não efetuados no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. Ao Supremo Tribunal Federal. E por fim nós chegamos no parágrafo 4º, que eu quero discutir só um pouquinho com vocês. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Depois nós temos toda uma ampla gama de incisos, que eu gostaria que vocês dessem essa lida lá depois no artigo 103b, parágrafo 4º. Meus caros, muita atenção com essas 2 expressões aqui, ó. Compete ao Conselho, Conselho Nacional de Justiça, o controle das atuações administrativa e financeira do Poder Judiciário. A ideia, meus caros, é que o Conselho Nacional de Justiça ele haja com a finalidade precípua de fiscalizar a atuação dos juízes, de analisar como os juízes estão julgando, se eles estão proferindo uma boa quantidade de sentenças, se eles não estão acumulando processos, se você está diminuindo ou aumentando o assoberbamento de processos que assola o Poder Judiciário, se essa prestação jurisdicional está sendo efetiva, como é que está sendo a conduta dos juízes, enquanto juiz e enquanto fora da magistratura também, de que maneira os gastos do Poder Judiciário têm sido aplicados, onde os gastos do Poder Judiciário devem ser direcionados, em quais regiões do país é preciso suprir alguns déficits. Tudo isso, meus caros, tudo isso é uma atribuição que foi transferida para o Conselho Nacional de Justiça por força da Emenda Constitucional número 45/2004. O artigo 103b, parágrafo 4º, vai ter uma ampla gama de incisos. Vou ler, por exemplo, o inciso 1º para vocês. Olha só,
Acabei de ler o parágrafo 4º, né? Vou ler o inciso 1º. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Número 2, zelar pela observância do artigo 37. O artigo 37 traz, dentre outras coisas, os princípios constitucionais administrativos, ideias de legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, isto é, desburocratização do Poder Judiciário. O inciso 4º, por exemplo, vai falar representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade e por aí vai. Tem uma ampla gama de incisos, um rol meramente exemplificativo que trazem as atribuições institucionais, as atribuições constitucionais do Conselho Nacional de Justiça. Muita atenção, portanto, com esse novo órgão. Ele é, sim, integrante do Poder Judiciário, muito embora não seja um órgão com atribuições tipicamente jurisdicionais. Cuidado com essa composição, cuidado com esses parágrafos que eu li aqui com vocês. Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado por permitir que eu entrasse na sua casa, um abraço e até a próxima.